Meu pai até falou assim: olha, o Mário falou assim: eu vou recuperar esse moço. Meu pai falou: pode tentar, porque eu já desisti. Eu já tinha desistido de mim. E o Mário fez de tudo. Aliás, quando eu voltava, que eu recaía, ele falava para mim: você fez o recomendado? E eu não fiz. Então, é uma coisa bem estranha. Mais para frente aí, se der, a gente vai deixar esse assunto aí. Depois que eu parei, parece tão fácil. Tudo que o Mário falava, eu falo, puxa vida. Aliás, não é só o Mário, não é ele que fala. O que ele falava, o meu pai falava, só É, que eu não enxergava. é. O que ele fez foi assim, me ensinar a ouvir os outros. Aquilo que eu já sabia, eu não enxergava. Então, eu acho que o papel do terapeuta não é mostrar para a gente uma coisa nova, é fazer eu ver aquilo que eu estou vendo e não estou enxergando. É. Inclusive, eu Então, vou gravar, só um minutinho, eu vou gravar a aula de hoje sobre a entrevista motivacional, que é o pulo do gato disso daí. É quando você consegue fazer a pessoa entender que ela tem que mudar os comportamentos. E o comportamento só vai mudar se você consegue mudar o jeito de pensar, porque você até tenta mudar o comportamento, mas de repente volta, de repente volta. Então, por exemplo, se você parar para pensar, eu achei interessante porque você começou a falar agora há pouco sobre AIDS. Em nenhum vídeo meu eu falei sobre DST ainda. Olha só que bacana. Quem está assistindo o vídeo está vendo. A dependência química também traz isso. Traz DSTs assim, HPV. Eu fiz um tratamento uma vez de uma menina que tinha HPV. Vários hoje, outros o que está DSTs, dando né? muito agora, Ah. aqui é a epidemia agora é sífilis. Voltou. Sífilis, sífilis. É muita sífilis. Eu estava tentando lembrar esse nome. Sífilis, HPV e a AIDS. Agora, ó, para pensar, Renato. Você provavelmente já chegou nessa conclusão há algum tempo aí. O comportamento foi muito mais difícil para você lidar com a transformação do comportamento do que com o problema da AIDS. E até com o problema da droga. Foi. Muito Então, mais. você sabe, as pessoas se preocupavam mais com o problema do HIV do que eu. Eu não dava nem bola, porque na cabeça deles, eu no começo, eu fiquei preocupado, tinha aquela pulga atrás da orelha. Uhum. Mas é aquela história. O que me fez usar não foi o HIV, Ah, foi a minha sim. vontade e o meu desejo. Eu usava porque eu queria. Cada um usa uma desculpa diferente, uma justificativa. Ah, porque a minha mulher, é porque isso. Era tudo justificativa. Hoje eu vejo com tanta clareza, Ô, mas é Renato, isso. é porque eu desejo ou é porque eu quero? Então, eu quero, né? Desejo é uma coisa um pouco E me, diferente. e me diz uma coisa, por que agora, hoje, né, você tá limpo, super saudável, vocês não têm ideia da guinada que deu a vida do Renato? Não tem ideia de onde esse moço já foi parar. Esse moço já foi parar na Europa, visitando a filha dele, que mora lá, que tá super bem, que casou, entendeu? E passou pelo que passou, que ninguém vai contar desgraça aqui, porque ninguém merece isso, né? O importante é a gente celebrar o como nós estamos hoje, e graças a Deus ele tá ótimo, mas, assim, me diz uma coisa, Renato, hoje que você tá bem, por que 23 internações? Aonde morava essa dificuldade em transformar esse comportamento? Onde morava essa dificuldade? A Olha, resposta Mário, provavelmente deve ser a mais imbecil possível. então, a imbecil é o seguinte, quando a água bateu na bunda, É. eu era protegido, sou ainda, mas eu era mais. Agora, qual que foi a minha paga? Como que eu paguei essa gratidão, esse afeto que eu tinha? Eu paguei com tristeza, olha, eu vou te falar, o arrependimento que dá é uma coisa tão grande que se a pessoa soubesse, ela parava antes. Mas o que É. acontece? Quando meu pai e minha mãe morreu, fiquei com meu pai morreu, fui morar sozinho. Teve época lá que eu comia açúcar, teve época que acabou o açúcar. Eu não vou falar de desgraça, que nem você falou, mas eu ficava 5, 6 dias semana pra rua. Só tinha uma muda de roupa. Fedia. Ficava 5 dias sem dormir. E aí meus irmãos também nunca me abandonaram. Eles falaram assim, olha, que fome você não vai passar. Eu vou fazer uma comprinha pra você. Só que eu não vou fazer. Você vai lá, escolhe. O outro irmão vai lá. Quando ele chegar lá, aí o dia que ele viu o maço de cigarro, ele falou assim, eu não vou comprar mais. Então, o que me fez parar são várias coisas, né? Porque para cada um é particular. Eu penso o seguinte, mesmo na vida noturna, aqui em Ribeirão tem muita cracolândia. Então, a gente fica nas favelas, tem o pessoal que é muito caridoso, principalmente os espíritas. Eles vão levam comida de manhã, levam comida 10 horas, levam comida. Eles falam, ó, o boi, a boia, a boia. Aí junta aquele monte, tem comida e tem chá, e eles fazem oração, canta música. E eu lembro que, no meu desespero, eu ficava lá e eles falavam assim, você quer comida? Eu falei, não quero comida, eu quero que você faça uma oração
orientação para mim. Eu estou dando a minha experiência, não é... Eu já vi várias pessoas pararem, cada um por um motivo. Eu estou dando o meu motivo. Uhum. E como minha ex-mulher, mas é minha amiga hoje, ela sempre foi da igreja, eu para namorar ela, eu tinha que ir na igreja. E eu fui ouvindo a palavra. E eu conhecia a palavra. Então, mas eu conhecia, mas aí eu não seguia. Mas eu sabia que tinha uma salvação ali. Então eu pedia, pedia. Eu acho o seguinte, uma coisa estranha, da última vez que eu internei, porque eu internava 2, 3 meses, 4 meses, e ia embora. Já tô bom. É aquela história, o cara, quando o viciado de crack, tem vários vícios, né? O álcool, eu acho que é o pior, porque o cara demora para se recuperar. Mas o É o pior mesmo. engordou, fez uma ginástica, falou, tô bom. Eu falei, eu quero ir embora. Mas a cabeça não tava. Aí você saía, o que que eu ia fazer? Ia visitar o traficante que eu tava com saudade dele. Meu pai falava assim, você falava, não é para ir lá, muda os caminhos. Você tem que ir para outro lado. Se você tá indo para lá, você vai para cá. Mas o que acontece? Eu não seguia. Eu lembro que o Mário falava assim, eu chegava lá e falava, Mário, eu falei assim, você seguiu os conselhos? Eu falei, não. Então, Renato, se você não seguir, não vai adiantar. Da última vez, passou um mês, meu irmão falou, você vai querer ficar? Eu falei, vou. Passou 2 meses, vai querer? Vou. 3 meses, falou, tô achando que você vai querer. E fui até o 7º, que era o recomendado, 6º, 7º. E quando eu saí, falei, e agora? Eu vou voltar. Eu cheguei na casa do meu irmão aqui, e eu cheguei com a mala, tal, que era a casa que eu morava, meu pai morreu, ele ficou com a casa, me deu uma parte da minha parte que eu tinha, eu comprei um apartamentinho. Uhum. E eu cheguei aqui com a mala, porque era a casa que eu morava. Ele falou, onde você vai? Eu falei, não, eu vou. Ele falou, não, aqui não. Não põe nem a mala para dentro. Então eu falei assim, puxa vida, o que que eu tenho que... Aí eu falei, eu tenho que parar. Mas depois dessa eu ainda dei uma recaída. Aí da segunda vez eu já pus na cabeça, eu tenho que mudar a minha vida. Então eu saí, eu fui pegar um carro, fui trabalhar de Uber, trabalhei 4 anos de Uber, tenho 23 mil viagens. Aí meu irmão viu que eu tava com vontade, que nem eu tava dizendo antes. Foi Deus que tirou, porque simplesmente de todas as vezes que eu internei, essa última foram as circunstâncias, mas no começo a circunstância para mim não valia, dessa vez valeu. Pegou e parece que tirou, não tive, não tenho mais vontade, não tenho. Eu passei de oprimido a opressor, eu não suporto mais. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita, dentro da dependência química, essa coisa de ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, a gente chama de ambivalência, que é um sintoma. Mas isso é a parte técnica. Mas assim, essa teimosia em estar sempre no mesmo lugar, em estar repetindo as coisas, você consegue sentir como isso era grande antes e agora não é mais? Então, o que fez mudar? Eu acho que foi a espiritualidade. Isso, era isso que eu ia te perguntar. Olha só, outro ponto importante aqui dessa nossa entrevista, ó. Primeiro ponto importante foi a questão das DSTs. Agora outro ponto importante, que é um ponto difícil da gente tocar, que é a questão da espiritualidade, né? Que o povo tem mania de falar, psicólogo não pode falar de Deus. É claro que pode. Se você acredita em Deus e eu tô tratando de você, eu tenho que falar de Deus com você, porque é uma coisa que Sim. você acredita. E eu vou até mais longe, porque eu também acredito, então fica mais fácil.